Então, me perdi o que eu ia falar. Fiquei brincando com você. Onde é que eu estava? Obrigado. Quem falou testemunho? Testemunho. Aí o camarada estava orando pelo seu primo. E o Senhor salva ele, abençoa. Ele estava crente na igreja, servo de Deus na igreja, orando por um camarada que não queria saber muito de Jesus. Geralmente é assim, você está na igreja orando e o camarada quer saber de baile, de festa, de oba-oba, mas de igreja nem pensar, vim para a igreja, está na igreja, todo pastor é igual, todo pastor é ladrão. Cansei de ouvir isso, todo pastor não presta, todo pastor tem dinheiro. E isso não acontece comigo, mas bem que poderia, né? Todo pastor tem dinheiro. Mas deixa para lá. Aí o sujeito um dia saiu e foi assaltado e levou 4 tiros e faleceu. E o primo dele, que ficou vivo, entrou em parafuso. Disse: Deus, eu estava orando para o Senhor salvar meu primo, o Senhor não salvou meu primo. E aquilo foi esfriando ele, foi esfriando ao ponto dele se desligar da igreja como membro. Se afastou da igreja, se afastou do caminho do Senhor. Os dias passaram, 1 ano mais ou menos se passou, e um dia quem passa mal na sala da casa dele é ele. Ele começa a passar mal, ele se sente mal, ele tem uma revelação. Os seus sentidos se abrem para o mundo espiritual. Ele olha que ele está caindo, o corpo dele está caindo e ele está em pé. Ele percebe que ele está caído no chão, quase que morrendo, e seu corpo está em pé. Nesse inteirinho, o mundo espiritual se abre, vem um homem de branco, pega ele pela mão, e sai voando, como se fosse voando, entra num lugar onde tem uma porta muito bonita, especial. Engraçado, a sua carinha muda quando a gente está falando dessas coisas. Todo mundo nem pisca lá. Ainda bem que eu estou falando, não é bobagem, né? É nessa aí que muitos crentes entram, porque olha lá o que o pastor está falando, olha. Mas o que importa para a gente é a Bíblia, mas esse testemunho é muito, muito profundo, é legal, vai esclarecer, vai te trazer luz, é um testemunho pessoal, não é uma revelação bíblica para o mundo cristão como um todo. Entende isso em nome de Jesus Cristo. Olha para o teu pastor, toda a revelação pessoal é pessoal. Revelação da Bíblia é para atender a necessidade de toda a igreja, mas o testemunho pode ser para a edificação do corpo de Cristo local, como agora eu estou dando esse testemunho para você. Eu disse amém? Amém. Amém? Mas isso não quer dizer que vai acontecer com você, isso não quer dizer que vai acontecer com o teu vizinho, isso não quer dizer que vai acontecer com outro irmão lá do outro lado. Acontece quando Deus tem misericórdia e pega algumas pessoas pela sua misericórdia, pela sua graça, e consegue alcançar com um testemunho desse, uma bênção dessa. Aí o camarada chegou numa porta bonita, de ouro. Quando aquela porta se abre, ele entra com aquele anjo, fosse um anjo, e ele começa a ouvir um grande coral saudando a chegada dele, que eu acredito que é bíblico, tudo isso tem na Bíblia. E quando ele entra naquele lugar de gozo, de maravilha, alguém coloca a mão nele aqui, no ombro. Quando ele olha, é o primo dele, e ele diz assim: você aqui? Você veio para cá? E ele disse assim: meu primo, você falava para mim de Jesus, Jesus, Jesus. Eu tomei 3 tiros. Antes de tomar o último tiro, eu clamei por misericórdia. Eu me lembrei das tuas palavras e eu aceitei Jesus Cristo ali naquele momento. Você pode dizer amém? Amém. E agora ele volta, ele está tendo uma visão. Quando ele acorda, tem gente mexendo no peito dele, ressuscitando o cara. Ele volta. Quando ele volta com essa experiência. Rapidinho ele voltou para a igreja e está na igreja até hoje servindo ao Senhor. Eu disse amém. Os nossos inimigos nos teriam engolido vivos se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o poder de Deus na nossa vida. Irmão, você está sentado nessa igreja, você deveria dar glória a Deus porque você consegue chegar aqui e sentar aqui.
Tem gente que não consegue nem passar perto da porta da igreja. Há uns tempos atrás, o pastor Walter, meu pastor, estava no culto. A gente participava dos cultos juntos. Bons tempos. E quando ele foi expulsar um demônio de uma mulher lá, o demônio disse assim: eu não queria que ela viesse aqui. Aí o pastor: mas por que tu não quer que ela venha aqui? Eu não quero que ela entre nessa casa. Eu não quero que ela venha na igreja. Eu já matei 2 filhos dela e vou matar mais um. Aí o Senhor, o pastor expulsou o demônio foi embora, a pessoa voltou. Quando o pastor perguntou: você tem família? Tem, perdi 2 filhos e tal. Porque os nossos inimigos nos engoliriam vivos se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida. Ainda bem que Deus é o nosso ajudador. Todo laço do passarinheiro que surgir na tua frente, no meio da tua família, na sua casa, se você buscar a Deus, entregar a sua vida para Deus, descansar na provisão de Deus, deixar um pouco de ser materialista, deixar um pouco de ser egoísta, deixar um pouco de pensar só em ti, ou só em você, e não pensa nos outros, não pensa no mundo de uma forma geral, não é altruísta, que pensa no seu próximo. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros, amai uns aos outros, é o grande mandamento, que é o nosso grande mandamento. Pastor, eu estava conversando com 2 colegas ontem, um amigo, um colega, que não são crentes, e eles entraram naquela linha de conversa da política do Brasil, e que ninguém chega a lugar nenhum, que descamba para a violência, que ninguém chega em lugar nenhum, e que alguém diz: tem que tocar uma bomba aqui no Brasil e começar tudo de novo. Não precisa, irmãos. Sabe como é que a gente vê uma nação abençoada? Sabe como é que a gente vê uma pessoa mudando? Quando ela recebe a Jesus Cristo como Senhor, quando ela aceita Jesus Cristo como Senhor, aí todo aquele mal cai por terra, e ela passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Se não amava, passa a amar. Se matava, não mata mais. Se falava muito, agora fala menos. Dá glória a Deus. É uma nova criatura. Esse Brasil tem jeito de se aceitar Jesus Cristo. Os políticos têm jeito de se aceitar Jesus Cristo. Os bandidos têm jeito de se aceitar Jesus Cristo. Eu vi no Face, mandaram para mim um testemunho muito bacana, acho que eu mandei para os casais, de um camarada falando, uns anos atrás, estava lá num desses morros da vida, e tinha alguém evangelizando, era uma grande festa, uma festa muito grande, as facções reunidas, várias facções reunidas, enfim, o camarada estava pregando o evangelho lá. Aí alguém avisou lá o dono do morro: ó, tem um cara lá pregando o evangelho, e ele é de outra facção, não conhecia ele. O cara se converteu, estava pregando o evangelho, e alguém conheceu ele. Aí os bandidos mandaram lá uma equipe, lá pegaram o cara, chegaram perto lá do rio, bateram bem nele, quebraram perna, quebraram os braços. Quando ia para dar um tiro de fuzil na cabeça dele, ele falou assim: vocês, eu sei que eu vou morrer. Aí o cara: você vai morrer mesmo, eu sei que vocês vão me matar, você vai morrer mesmo, você vai morrer. Aí ele falou: mas faz uma coisa, depois que eu morrer, aceita Jesus Cristo, anda no caminho de Jesus Cristo, serve a Jesus Cristo. Me pediu para cantar um hino. O cara: tu vai cantar é nada. Aí quando eles apontaram o fuzil para atirar no sujeito, nenhuma bala saía. Glória a Deus. Glória a Deus. Atira aí, minha bala travou meu fuzil, o outro travou o meu também. Não é possível. Atira para o céu. Quando eles atiravam para o céu, a bala saía. Quando eles atiravam para baixo, a bala não saía. Não satisfeito, o traficante falou assim: eu vou matar esse cara, vai ser na faca. Quando ele parte para cima do cristão que está lá quase morto, com a faca, quem cai endemoniado é ele. E tem alguém contando isso, esse testemunho. E quando o camarada termina de contar o testemunho, ele diz assim: isso é verdadeiro, porque o ladrão que bateu no sujeito foi eu, o cara que ia matar ele foi eu, e hoje Jesus entrou na minha vida, eu sou salvo para a glória de Deus. Você pode dar glória a Deus? Ninguém vai morrer quando o diabo achar que vai te matar.
Ninguém vai partir quando o diabo achar que você tem que partir. Você está na mão do Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus.